Olá pessoal, nessa videoaula faremos mais uma aplicação de cálculo 1 das ideias de derivação, que é bem forte, e faremos uma aplicação bem básica, bem simples em equações diferenciais ordinárias e nessa uma interpretação física. A questão que eu só vou deixar claro, que parece no começo umas ideias bem mirabolantes, digamos assim, mas em um curso de EDO início vai ser fácil essas coisas. Mas a aplicação vocês vão provavelmente achar interessante. Então, o que nós temos? Então, temos a primeira ideia, se f é uma função derivável que satisfaça essa equação diferencial. O que é isso? Uma função de derivada igual a alfa vezes f de x. Então, quem é f? F é alguma coisa com esse rosto. Ou seja, baseado numa propriedade da f com relação à sua derivada, nós sabemos o rosto da f. Essa ideia de equações diferenciais aparece naturalmente na física. Por exemplo, a aceleração seria uma segunda derivada, força igual a ma. Quando você descreve as forças, você só tem uma equação que depende da aceleração. Você não quer a aceleração, você quer a posição. Você quer resolver essa equação, uma equação mais geral. Esse caso aqui é bem específico. O que a gente faz? Primeiro, antes de provar isso, vou usar uma propriedade muito boa. Se eu tenho uma função g derivável tal que a sua derivada é identicamente nula, tá? Ou seja, g, uma função do intervalo AB, para os reais, derivável e contínua, tal que vale isso, nós temos que g de x é igual a constante. Pelo menos. Existe uma c tal que a função é constante. Como que a gente faz isso? A demonstração disso é bem simples. Vamos calcular quanto vale o g de A. Vamos supor que o g de A é igual a C. E, portanto, vamos pegar agora para todo x pertencente a AB, qualquer, eu tenho que g de x menos g de A sobre x menos A é igual a alguma derivada. Isso aqui é o teorema do valor médio. Para algum x pertencente a para algum x barra pertencente a e x. Isso aqui é igual a zero. Então só tem uma explicação, g de x igual a g de a para todo x. Então g de x é igual a c para todo x. Então se uma função tem derivada nula, acabou. Então para provar isso aqui, a gente vai usar uma função auxiliar, que talvez não vai agradar muito, mas a ideia é passar esse alfa de x para cá, exponencial de alfa de x. Então considera g de x igual a f de x vezes exponencial de menos alfa x. O que nós temos? G' de x é igual a derivada da primeira vezes a segunda mais derivada da segunda vezes a primeira. Mas quem é f'? F' é igual a isso. Se mais, eu boto um parênteses aqui só para... O que acontece? Isso aqui é identicamente nulo. Né? Porque isso é nulo com isso. Então, se g' é uma função zero, eu tenho uma explicação. G' de x é igual a... Opa, g de x é igual a c. Mas quem é g de x? G de x é igual a f de x vezes exponencial de menos alfa x. Então, vale isso. Acabou. E o item B, que eu vou precisar também,
essa igualdade aqui mágica também. Se f é uma função que satisfaz essa equação, f' igual a alfa vezes ela mais beta, então vale isso. Ou seja, f de x tem esse rosto, por algum c. Como que a gente faz isso? Bem, cria uma função auxiliar. G de x igual a f de x mais beta sobre alfa. Então, quem é g' de x? G' de x é igual a f' de x mais f' de x é igual a isso aqui. Menos beta sobre alfa mais... Opa, menos beta sobre alfa não. É igual a alfa vezes f de x mais beta. Mas quem é f de x? F de x é igual a g de x menos beta sobre alfa. Então isso aqui vai ficar alfa vezes g de x. E isso aqui corta com isso. Então ficou isso. Pelo que a gente fez no item A, nós temos que g de x é igual a c vezes exponencial de alfa x. Se g de x é igual a isso, nós temos que f de x é igual a menos beta sobre alfa vezes, mais c vezes exponencial de alfa x. Por que eu estou falando disso? Então, um exemplo. O que diz a lei do resfriamento de Newton, enunciada por Newton? Um corpo a temperatura T esfria uma taxa proporcional à diferença entre T e a temperatura do meio ambiente. Vamos tentar ler de novo isso. Um corpo a temperatura T esfria a uma taxa. Taxa, velocidade. Então eu estou dizendo que se eu tenho uma função temperatura em função do tempo, o que eu estou dizendo é que dt sobre dtzinho é proporcional, ou seja, igual a algum k, vezes é proporcional a quem? A diferença entre a temperatura T e do meio ambiente. T menos T ambiente. Só ler o que está escrito ali. Note que muitas vezes vocês vão ver o seguinte, T esfria. Quando T esfria, a temperatura diminui. Então K é negativo. Certo? Porque a variação tem que cair. Se isso aqui acontece, muitas vezes a gente gosta de botar menos K aqui. Só para trabalhar com K positivo. E um exemplo, um exercício é o seguinte. Detalhe, parece naturalmente uma equação que a gente chama de diferencial. Então vamos passar um problema. Uma panela de sopa fervendo a 100 graus Celsius é levada a uma sala onde o ar está a 20 graus Celsius. Então o que eu tenho? Temperatura ambiente 20 graus. E é deixada esfriar. Após 1 hora, sua temperatura é de 60 graus. Quanto tempo adicional é necessário para que esfrie a 30 graus? Está bem, um problema desse tipo. Então o que nós temos? Primeiro, não temos o K, então temos que descobrir quem é esse K, mas temos isso aqui, temperatura ambiente, e temos alguns valores para a temperatura. Então o que nós temos? Primeiro, então, dt sobre dt é igual a... Vamos trocar o K só para manter a notação. Então, deixa cá mesmo. dt como t vai ser igual a menos kt mais k vezes 20. Ou 20k. Onde isso aqui eu ainda tenho que descobrir quem é. Tá? Um valor que eu sei. Mas se eu tenho uma função que satisfaça isso, o que a gente lembra? Vamos lembrar, se f de x é igual a alfa vezes f de x mais beta, então eu tenho que f de x é igual a menos beta sobre alfa mais c vezes exponencial de alfa x. Isso que a gente sabe. Então a gente sabe quem é a temperatura.
Pelo menos com um monte de mais constantes. Quem é beta? Beta é 20K. Então, e quem é alfa? Alfa é K. Então, se alfa é K e beta, então vai ficar menos 20, mais um C, que eu ainda não sei quem é, vezes exponencial de menos K vezes a temperatura. Essa é a minha equação. É isso que eu sei. Já sei que é a minha função. O que nós temos inicialmente? No instante t igual a 0, eu tenho que t de 0 é igual a 100. É isso que está me dizendo. Uma panela está fervendo a 100 graus Celsius, então estou trabalhando com algum tempo inicial. Vamos colocar igual a esse como tempo inicial. Então, t de 0 é igual a 100. Se t de 0 é igual a 100, então basta fazer isso aqui. T de t é menos 20? Não, é mais 20. Que é menos beta sobre alfa, só que o alfa é menos K. Só para reverter aqui. Então, t de t vai ter que ser igual a... t de 0 é igual a 20 mais C. Eu estou supondo que é igual a 100. Então, C é igual a 80. Achamos o C. Baseado no C, o que a gente precisa agora? Após 1 hora, sua temperatura é de 60. Então, eu tenho que T de 1 é igual a 60. Se T de 1 é igual a 60, agora a gente descobre quem é K. Então, 60 é igual a 20 mais 80 vezes exponencial de menos KT. Então, exponencial de K vezes 1, que o tempo é 1. Exponencial de menos K é igual a 40 ao meio. Mais 1 meio. Mas quem é 1 meio? 1 meio é exponencial de ln de 1 meio. Então, eu estou dizendo que isso aqui é igual a exponencial de menos ln de 2. Então, eu estou dizendo que K é igual a ln de 2. Mas se K é igual a ln de 2, então isso aqui é igual a 20 mais 80 vezes exponencial de ln de 2, tem um menos t aqui, eu vou passar o t para cá. E isso aqui é igual a 20 mais 80 vezes 2 elevado a menos t. Opa, achei meu t. Tá? Então agora o que eu estou perguntando é o seguinte: quanto tempo adicional é necessário para que esfrie a 30 graus Celsius? Então, baseado em que eu quero achar? Quanto é o T da temperatura final? Eu quero procurar essa temperatura final de modo que isso aqui seja igual a 30 graus. Mas quem é essa temperatura final? 30 graus, então isso aqui vai ser 20 mais 80 vezes 2 elevado a menos t. Então, 10 é igual a 80 vezes 2 elevado a menos t. O que implica que 2 elevado a menos t é igual a 1/8, 2 elevado a menos 3. T é igual a 3 horas. Então, se o t é igual a 3 horas, o tempo adicional que eu ainda preciso é 2 horas, porque já passou 1 hora. Então, a resposta final, 2 horas. Novamente, virou interpretação de problema. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.